A nossa aula de hoje é da disciplina de Ciências. O conteúdo nas páginas 160 e 161 do nosso módulo 2, que são plantas, como vocês podem observar na imagem. Na imagem vocês estão vendo um edifício com mais de 35 mil plantas e ainda captando água da chuva. Plantas no alto de prédios em suas paredes parece impossível, né? Mas não é. Essa construção é possível sim. E ela fica no Japão. Porque algumas cidades, além de ter parques e praças, as cidades alguém incentivam a criação de áreas com plantas, inclusive nas construções. As plantas não apenas deixam os ambientes mais bonitos, como também são essenciais para a manutenção da vida na Terra. E como as plantas auxiliam ainda mais a manutenção da vida na Terra? Veremos nas nossas próximas páginas do nosso módulo. E onde vocês moram? O local onde vocês moram, existe ambiente com plantas? Vocês estão observando também o mesmo prédio no Japão, na foto menor, na página 161, o prédio visto de lado. 162, 163 do nosso módulo, nós veremos a diversidade de plantas. As plantas podem ser encontradas na água, no solo ou sobre outras plantas e apresentam as mais variadas formas e cores e também tamanhos. Nos jardins botânicos podemos encontrar diversos tipos de plantas. Vamos fazer agora um passeio por um desses jardins e conhecer algum desses seres vivos. A primeira imagem é de uma planta que chama-se cajá-mirim. O cajá-mirim é uma planta terrestre que atinge até 25 metros de altura e pode ser encontrado da região norte do país até o estado do Rio de Janeiro, na região sudeste. Seu caule é reto e pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como barcos. Seus frutos de cor amarela são utilizados para preparar sucos e sorvetes. E agora, a outra planta chama-se dioneia. A dioneia é uma planta carnívora que pode atingir até 15 centímetros de altura. Geralmente é encontrada em solos pobres em nutrientes. Por isso, apesar de as dioneias produzirem seu próprio alimento, elas complementam sua nutrição ingerindo pequenos animais como insetos. Quando esses animais pousam em suas folhas, elas se fecham ao redor deles. E agora, a nossa planta aquática da Amazônia, a Vitória régia. A Vitória régia é uma planta aquática com folhas circulares que pode atingir até 2 metros de diâmetro. Suas raízes se fixam no fundo dos rios. Os caules ficam cobertos pela água e as flores flutuam nela. Alguns indígenas extraem um líquido de cor preta da raiz dessa planta, utilizando-a como tinta para pintar os cabelos. E a última planta que está aí na página 163 é a bromélia. Algumas espécies de bromélia se fixam no caule de outras plantas. As bromélias podem atingir até 1,5 metro de diâmetro quando adultas. Elas apresentam caule reduzido e suas folhas geralmente são estreitas e longas, com coloração verde, vermelha ou roxa. No centro da bromélia pode ocorrer o acúmulo de água. Por causa de sua beleza, muitas vezes são utilizadas para decorar os ambientes, sendo cultivadas em vasos ou fixadas em outras plantas. Vocês perceberam nessas páginas que as plantas podem ser encontradas em ambientes como a água, o solo ou em outras plantas mesmo. Então, as plantas podem ser aquáticas, terrestres e também aéreas. Terrestre, quem? É o cajá-mirim. Aquática, Vitória régia.
E aérea, a bromélia, pois fica sobre outra planta. Diversidade de algumas plantas em um jardim botânico pelo Brasil. E agora, na página 164, vamos conhecer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Acompanhe a leitura com a professora. Os primeiros jardins botânicos foram criados na Europa, no século XVI, para estudar plantas medicinais, ou seja, plantas que poderiam ser usadas no tratamento de doenças. No Brasil, existem diversos jardins botânicos. Entre eles, o do Rio de Janeiro é um dos que mais se destacam. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808, com o objetivo de cultivar espécies de plantas de outros locais do mundo. Plantas como baunilha, canela e pimenta tinham grande importância econômica na época e eram cultivadas nesse jardim botânico. Atualmente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um importante local de pesquisas científicas, conservação de espécies ameaçadas e também de educação ambiental. Conhecer um pouco da riqueza das plantas que existem em nosso país e em outros locais do mundo nos faz refletir sobre a beleza desses seres vivos e a importância deles para a vida no planeta Terra. A fotografia que vocês estão vendo aí do lado, a primeira foi no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, em 1882. E a próxima é o mesmo Jardim Botânico atualmente. A fotografia foi tirada no ano de 2016.